TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e toda a região. A gente ouve falar muito dia a dia sobre um coach, ou que faz um coaching, que seria um treinamento de indústrias, etc., empresas, escolas. A gente vai dar uma esmiuçada hoje nisso com o professor Nicolai Cursino, da Iluminata Escola de Transformação. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor Cursino. Muito obrigado pelo convite também. Vamos começar. Coaching e educação. Nicolai, dá uma esmiuçada nisso pra gente. O princípio de coaching, quando ele nasceu, o coaching vem muito da ideia de como fazer uma pessoa atingir o máximo do desempenho que ela pode ter, então o máximo que ela consegue. Então, de certa forma, se a gente conseguir aplicar esses princípios para o processo educacional como um todo, eu vou conseguir, de certa forma, a me perguntar como é que aquele aluno pode chegar no máximo desempenho ou no máximo de performance que ele pode ter. Como é que aquele programa, que aquele desenho daquela disciplina ou daquele programa específico ou daquela cadeira pode ser desenhada de uma forma a produzir o máximo do desempenho que ela tem. E uma série de questões que o coaching traz, como, por exemplo, você saber muito bem o que você quer criar antes de você fazer um desenho de uma educação ou fazer um desenho, por exemplo, de uma escola ou de uma matéria com começo, meio e fim, muito focado aonde você quer chegar. E um princípio muito forte de parceria. O coach, quando ele está com o cliente vai mais longe, atinge mais coisas pelos compromissos que ele faz com o coach. Se a gente consegue criar essa relação também entre o professor e o aluno, entre um professor e um outro professor, entre um professor e a metodologia, a gente consegue usar vários dos princípios para melhorar a educação como um todo. O coach, por exemplo, ele se utiliza de técnicas de psicologia, mesmo que comportamentais, mesmo que junguianas ou freudianas. O coach, ele nasceu a partir de um livro, um livro chamado O Jogo Interior do Tênis. Então, na verdade, é interessante a história do coaching, porque o coaching nasce no esporte. E é uma história interessante, porque o Timothy Galloway, foi o criador, ele começa a observar, ele era um treinador de tênis, ele começa a observar os 10 melhores do mundo e se perguntar como é que eu ensino o que o melhor do mundo faz para os outros, para que os outros façam também. E a descoberta dele foi que não necessariamente isso era o melhor. Cada um tinha um estilo diferente. Não era porque eu ensinava esse estilo para esta pessoa que ela ia ser o melhor. Então ele pensou assim, como é que eu crio uma metodologia para que cada um seja o melhor dentro do seu estilo, que é diferente de ensinar. Porque às vezes ensinar como fazer não é o melhor. Cada um aprende de um jeito, faz de um jeito. E com o passar do tempo, uma das bases do coaching são as perguntas poderosas, que têm uma conexão muito forte com a psicologia positiva também, com a metodologia socrática, de fazer perguntas para extrair do outro pensamentos Sacar-rolhar diferentes. informações. Exatamente. E a neurolinguística? Sim. A programação neurolinguística, ela é uma metodologia, um sistema, na qual ela foi inventada na década de 70, na Universidade da Califórnia, pelo Bandler e pelo Grinder. E o que eles fizeram foi pensar assim, se aquela pessoa é muito boa em alguma coisa, será que eu consigo criar um modelo dela, de como ela pensa, de como ela fala, de como ela age, para através desse modelo, meio que quase que instalar esse modelo numa outra pessoa para que ela aumente performance? E a PNL, a Programação Neurolinguística, ela foi então organizando uma série de técnicas que já existiam. Então, muitas delas ligadas à psicologia positiva, mas não só isso, muitas outras coisas. O coaching, ele nasce e empresta muitas das coisas que foram criadas pela PNL, com nomenclaturas diferentes. A própria técnica de perguntas foi uma das primeiras técnicas criadas pela PNL, que se chamava metamodelo, que é como eu uso a minha linguagem para fazer que você pense em algo que você não havia pensado, ou que a tua linguagem não está me dizendo, ou que não está claro na sua mente. Então, quando você estuda linguística, você se torna com certeza um coach muito melhor. Com relação a isso, só seguindo o teu raciocínio, o coach ele usa muito
teoria comportamental, ou seja, a teoria de Skinner, por exemplo? Não necessariamente, né? Existe uma grande diferença entre fazer coaching e fazer terapia, né? Então, se eu for para Skinner, eu vou para um behaviorismo, para um Exato. comportamental, não é bem... Há várias linhas de coaching. Eu posso te dizer que há linhas de coaching mais comportamentais, mais focadas em ajustar o teu comportamento ou a tua personalidade para que você atinja alguma coisa. Mas há linhas de coaching transformacional, ontológico, que vão muito além do comportamento, mas da transformação pessoal, nas minhas crenças, no meu senso de identidade, em como é que eu organizo as minhas estratégias. Então, enquanto a terapia ela vai se focar muito em ajustar algum sintoma ou alguma questão que não está legal, olhando principalmente para o passado que causou isso, o coaching vai muito mais aonde você quer chegar, qual é a meta que você tem, o que você quer construir, né, daqui para o futuro. E como é que eu vou organizar e te ajudar através de técnicas de perguntas, através de organização do seu pensamento, a chegar naquela meta. Então eu não tenho como objetivo, na maioria dos coaches, há alguns que são diferentes, curar um processo ou tratar de um sintoma, mas sim chegar em alguma meta, em algum desejo, em algo que a pessoa quer conquistar. A gente fala que ambos os processos são maravilhosos e a terapia ela foca muito mais quando algo não está 100% bom. Né? Isso é uma generalização que eu estou Sim. fazendo. Tá? E o coaching é muito mais quando algo está bom, mas eu quero que ele se torne ainda melhor. E aí eu vou desde conquistar uma casa nova, uma carreira nova, bem comportamental, até conquistar um novo eu, né? Uma pessoa que vive no mundo com um senso de quem sou eu, diferente de antes. Isso também é uma meta, isso também pode ser um processo de coaching. Aí me leva uma outra pergunta. O coach, quando ele está com uma pessoa, certo? Ele dirige, de uma certa forma, as perguntas a essa pessoa. E quando existem 4, 5 pessoas, certo? De mundos diferentes, de mundos diversos, ele vai ter que identificar e vai ter que enquadrar as perguntas para cada uma delas. Mas isso já. Essa é uma boa pergunta. Logo após o nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta aqui com a TV Simpro. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida ou queira entrar em contato com o professor Nicolai, é fácil, dê uma ligadinha para cá. O DDD é 11 4799 7066 ou 4799 1106. Eu dei um pulinho aqui no Simpro, que fica na rua Carmela Dutra 147, no Jardim Esplanada. Aqui bem próximo à Vila Oliveira, muito fácil de chegar aqui em Mogi das Cruzes. Ou então, mande um e-mail para simpromogi, simpro com N de Noruega, simpromogi@uol.com.br. E estamos aqui com o Nicolai Cursino, da Iluminata, Escola de Transformação, falando sobre coaching. Com relação à pergunta, no final do bloco anterior, Nicolai, então você tem que determinar mais ou menos quais são as dificuldades ou os impedimentos, os engessamentos das pessoas que você está expondo o seu treinamento para poder adequar as perguntas? Aí depende do tipo de coaching que você quer fazer, e essa é uma pergunta muito boa. No geral, o processo de coaching individual, ele vai depender muito da história e da meta daquela pessoa. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas, a gente diz que elas chegam sem saber muito bem o que querem, elas sabem o que elas não querem. Então, eu não quero mais me sentir assim, não quero mais esse trabalho. Mas o que você quer ao invés disso?
Então essa é a primeira pergunta importante e muitas vezes leva tempo para se descobrir o que quer. Então, quando o processo é individual, você chega nessa meta e vai, através das técnicas de coaching, ajudando a pessoa a chegar lá. E aí vai passar pelas crenças, por um monte de outras coisas. Quando eu tenho mais de uma pessoa, aí eu vou para 2 tipos diferentes de coaching. Um que a gente chama de coaching de equipe, que é um team coaching, que é muito comum em empresa, que é assim, eu tenho uma equipe, né, de um departamento, de uma empresa, de uma escola, o que quer que seja, mas que opera como equipe. Então elas têm a mesma meta, né, aquele departamento vai bater uma meta, e aí eu tenho uma técnica de coaching que não é necessariamente individual, porque a meta é a mesma. A meta é aquela equipe se superar, que é diferente do que a gente chama de coaching em grupo. O coaching em grupo são várias pessoas, mas cada uma tem uma meta diferente. E aí você tem técnicas na qual você passa algumas coisas para elas, mas ensina um pouco para elas de como fazer coaching e elas se associam em pares, para que elas possam uma ir ajudando a outra ao longo de processo de meses. Porque você, coach, não consegue com 20, 30, mas você consegue ajudá-las a aprenderem princípios e ficar, assim, guardião de um processo onde uma vai fazer coaching com a outra, literalmente, nas diferentes metas possíveis. Aí é um processo de coaching em grupo. Cada um deles requer técnicas diferentes ajustadas. No processo escolar, por exemplo, de professores com alunos, o coaching em grupo caberia muito bem. Na verdade, então, o coaching ele aproveita para fazer de pronto uma desconstrução daquilo que já está implantado? Depende se aquilo que está implantado está atrapalhando de se atingir o que quer, né? Então, o processo de coaching é muito fundamentado nisso. O que você quer? O que você quer conquistar? Você escola, você indivíduo, o que você quer? Ah, é isso aqui? Você já tem o que você quer na mão? Não, não tenho. Então tem alguma coisa que você não sabe, ou que você não faz, senão você já teria. Então nós vamos te levar para lá. Então, determinados aspectos seus que já são positivos não precisam ser modificados. Mas quais são os aspectos que precisam ser modificados para você chegar num determinado lugar? Então o coaching vai desconstruir, às vezes, uma crença que você tem que te atrapalha. Então eu me lembro, né, eu como engenheiro de formação, quando eu fui fazer minha primeira formação nos Estados Unidos há muitos anos atrás, e fazer um exercício, a pessoa falou: nossa, você seria um excelente coach, um excelente terapeuta. E eu fiquei pensando assim comigo: será? Será mesmo? Acho que não, acho que essa pessoa está vendo algo. Até porque se eu for fazer isso, trabalhar com pessoas, acho que eu não vou conseguir nem me sustentar, né? E aí olha que interessante a crença. Se eu acredito que eu não vou me sustentar, o que não é para mim, eu não tomo as atitudes necessárias para aprender. Eu vou falar: não, mas eu não nasci para isso mesmo, então eu não preciso aprender, não vou fazer nada. Então a minha crença, ela determina o que eu vou fazer ou não. Agora, eu mudei primeiro a minha crença e mudou assim: não, isso aqui faz muito sentido para mim. Eu levo jeito, eu posso ser bom nisso e eu quero. Tá, legal, mas eu ainda não sei. Então, tudo bem, o que falta? Com quem que eu posso aprender? Que cursos eu posso fazer? Onde eu posso desenvolver? Então, como as tuas crenças funcionam, elas determinam toda a estrutura do que você faz ou conquista na vida. Então, algumas vezes nos processos de coaching, você vai ter que desconstruir crenças que a pessoa tem e que não deixam ela chegar onde ela tem que chegar. Vamos falar um bocadinho de educação. O que é educação? Eu gostaria que você caracterizasse ou expusesse para nós, até de uma forma didática, o que é educação transformadora. Legal. Aí eu acho importante a primeira coisa dizer que isso se trata de um modelo de mundo nosso, né? Não é mais certo nem mais errado do que nenhuma definição de educação. Mas na nossa crença, né, no nosso modelo de mundo, educação transformadora, e daí veio a escola de transformação, é aquela que opera não só no nível de te ensinar habilidades, né? Então eu vou, como criança, no jardim infantil, ou mesmo numa universidade, muito da nossa educação ela é desenhada para dar habilidades. Então você vai aprender a fazer isso lá na mesa de operação, a criança vai aprender a matemática, a biologia, ela vai acumular conhecimento. Mas o quanto dessa educação ela é criada para transformar o indivíduo, para transformar ele no sentido de seus valores mais profundos, no senso de quem ele é, qual é a missão dele no mundo.
E aí, né, eu acredito muito nisso. Então, se você desenha uma educação inteira porque para colocar só pessoas para se encaixarem nas empresas, nos lugares, mas se perguntar, esse é o tipo de ser humano que eu quero que esteja vivendo no mundo? Ele se relaciona bem em casa? Ele se relaciona bem com os filhos? Dá para eu educar alguém para fazer isso? Dá. Dá para eu educar alguém para se comunicar bem? Dá. Dá para eu educar alguém para ter um grau de autoconhecimento, para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um chefe melhor? Dá para fazer tudo isso. Então, para nós, a educação transformadora é a educação que transforma o indivíduo muito além do nível do que ele aprende a fazer ou do que ele acumula de conhecimento, mas o tipo de ser humano que ele se torna na sociedade, né? E vai sim para um nível profundo de transformação de crenças, transformação de valores, processos de autoconhecimento, processos de melhoria de relacionamento, processos existenciais mesmo, do tipo, para que eu estou aqui? Esse é o tipo de país que a gente quer viver ou não? Isso é um processo educativo, você precisa aprender a questionar isso. É o modus vivendi questionando o modus operandi. Com certeza. Com certeza. E até um modus perguntando se esse viver é esse que eu quero criar. Exato. A direção que a gente está indo faz sentido? Não faz sentido? Você fala muito em visão, a criação de uma visão que pode ajudar na educação. Eu gostaria que você caracterizasse para a gente essa visão. Eu não entendi. Claro, claro. Certo, mas isso logo após o nosso intervalo. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta aqui com a TV Simpro e batendo um papo extremamente agradável e elucidativo com o Nicolai Cursino, o proprietário da Iluminata, Escola de Transformação. E a gente está falando de coaching muito interessante, eu acho que você deve ter muita dúvida a respeito disso. Entendo alguma dúvida? Entre em contato com o Nicolai aqui no Simpro, pelo e-mail simpromogi@uol.com.br ou então pelos telefones 11 4799 7066 ou 11 4799 1106. No bloco anterior, Nicolai, eu falava sobre essa visão que você se refere, que pode ajudar na educação. O que é essa visão? Caracteriza pra gente. A visão vem mesmo de ver, né? Então, eu gosto muito de usar uma metáfora de você ter um barco e aí você tem várias tarefas para fazer dentro de uma liderança ou dentro de um barco, né? Algumas delas têm a ver com, será que o barco está operando bem? Será que as pessoas estão remando bem? Será que uma conversa com a outra e tal? Será que eu tenho combustível e tudo mais? A outra coisa tem a ver com em que direção nós estamos navegando. Muitas pessoas navegam, cuidam para o barco não afundar, mas não sabem necessariamente para onde estão navegando. Ter uma visão é você saber aonde você vai chegar. Objetivo. É mais do que objetivo. O objetivo são conquistas da visão. Então, quando eu tenho objetivo, eu vou conquistar aquela casa, é um objetivo. Visão é maior do que isso. Visão é o tipo de vida que eu vou ter lá na frente, o tipo de mundo que eu quero viver, o tipo de cidade que nós vamos ter daqui a 10 anos, em todos os seus aspectos. Uma cidade, como é que vai ser a arquitetura dela, como é que as pessoas vão se relacionar, no nível invisível também, como é que vai ser a educação nessa cidade. Então, ter uma visão é você saber muito bem o que você quer construir a longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, para a partir daí poder voltar e se perguntar, o que eu estou fazendo hoje está levando naquela direção? Ou o que eu estou fazendo hoje está levando em outra direção? Aí eu pergunto, a minha pergunta então, e como é que é a criação dessa visão que você
destrinchou para a gente agora, ela pode ajudar na educação. Isso para mim é uma das questões mais fantásticas que tem. Qual é o tipo de ser humano que você quer vivendo nesse planeta daqui a 20, 30 anos? Qual é o tipo de planeta que você quer viver? Qual é o tipo de cidade? E aí você vai se perguntar, para esse planeta que eu quero viver, que é onde os países, por exemplo, não entram tanto em choque, onde os meus políticos têm uma ética muito maior e um discernimento, onde a competitividade, eu vou roubar de você, é muito menor, onde as pessoas tenham trabalhos, onde elas sejam felizes no trabalho e não apenas suportem aquilo. É isso que eu quero criar. Então, se é isso que eu quero criar, essa é a minha visão. Como é que a educação vai ser daqui a 20 anos? Que tipo de educação eu preciso ter para criar esta visão? Então, por exemplo, se eu quero um planeta daqui a 20 anos, ou um país, onde a política seja algo de um nível de consciência alto, seja para o povo, o que os políticos têm que pensar? Eles como crianças, será que não têm que ter aprendido muito mais questões como colaborar ao invés de competir? Será que as questões de ética e moral não têm que fazer parte do design da educação desde a educação infantil? Será que você não tem que... muitas dessas pessoas fazem isso porque têm medo ou porque querem ter mais posses para ter um reconhecimento? Será que essa carência interna de eu só tenho valor na hora que eu tenho dinheiro ou eu preciso de um poder? Será que lá na educação infantil eu já não tenho que ensinar essas crianças a serem... verem o valor na vida muito além das posses que eu tenho, que não quer dizer que eu não preciso ter abundância, Sim. mas não dizer que a abundância é o valor que eu dou? Será que eu não tenho que fazer que na educação infantil que as crianças se sintam amadas num nível que elas não precisem sair lutando, batendo, brigando depois como adultos para conseguir, através de status, sentir que são amadas e por aí vai? Então, quando você tem uma visão do que você quer, você consegue voltar lá desde a educação infantil e perguntar: essas disciplinas que eu estou ensinando são suficientes ou está faltando coisa? E eu acredito que a educação ela é muito desenhada sem se perguntar isso. Não tem uma visão, o que necessariamente você quer construir como ser humano, como planeta, como país. Então a gente ensina muitas coisas extremamente relevantes, né? Eu ensino a matemática. Agora, nesse país por exemplo, nós temos um país que sofre muito de falta de empreendedorismo. Nós temos um Nordeste que muito pouca gente sabe ter uma ideia, transformar no empreendimento e conseguir a prosperidade. Nosso país precisa de prosperidade. Será que para eu ter um país próspero, eu não tenho que voltar na educação infantil e ensinar aquela matemática que te ajuda a ser um empreendedor? Aquela matemática que te ajuda a ter uma ideia e financeiramente, desde criança, já pensar onde é que eu vou investir, onde é que eu não vou investir, e aí eu vou ter crianças que vão ter ideias de um mundo melhor e vão ter condições de usar a matemática, as finanças, o planejamento para criar aquilo. Será que eu não vou usar a biologia, né? Ao invés de aprender nomes das células, eu não vou me perguntar, mas peraí, eu vivo num planeta que está se matando do ponto de vista de efeito estufa, que está se destruindo do ponto de vista de relação homem-natureza, energia. Será que eu não tenho que voltar na criança e não dizer, olha, a biologia que você vai aprender é ir lá para o mato, plantar, entender que toda comida vem dali, que o agrotóxico vai te fazer mal, que aquela comida que você come causa esse efeito no teu corpo? Então, quando você tem uma visão bem feita da sociedade, do mundo que você quer viver, não só no estrutural, mas no invisível, no relacional, eu acredito que você pode voltar desde o básico da educação e provocar uma transformação de metodologia extremamente importante, que é a noção da visão. Isso aqui está me levando naquela direção? E na minha leitura, tenho muitos professores na nossa escola de vanguarda e a resposta é não. Embora sim, agora está aumentando, essas questões estão acontecendo na educação, está se perguntando mais, a própria reforma do ensino médio está obrigando a se mexer em algumas bases da verdade, mas ainda assim, no geral, a educação se pergunta muito pouco isso. Ela toma muito pouca responsabilidade de produzir isso ao final da linha. Essa é um pouco da minha leitura e como uma visão mais clara pode ajudar para se criar uma educação transformadora.
Face a exiguidade do tempo em televisão, a gente está terminando já o nosso tempo, mas eu tenho mais 209 perguntas e meia para fazer. Mas eu gostaria que você voltasse aqui à TV Simpro Mogi para a gente continuar esse papo, que inclusive eu quero abordar mais alguma coisa com relação, enquadrando ou enfatizando o coaching e a educação. Claro. E se você tem alguma pergunta a fazer do professor Nicolai, entre em contato aqui com o Simpro Mogi, na rua Carmela Dutra, número 147, no Jardim Esplanada, centro de Mogi das Cruzes, ou então pelos telefones 4799-7066 ou 4799-1106, DDD 11. Ou então mande um e-mail, ou então pode entrar no site também. É www.simpromogi, com N de norma, simpromogi.org.br. Muito grato, professor. Espero vê-lo aqui, espero estar contigo aqui na TV Simpro inúmeras vezes. Claro, e muito obrigado aí pela oportunidade. Acho que não tem nenhum tema mais importante no mundo do que a educação. Então, agradeço pela oportunidade de, alguma forma, contribuir para isso que é a coisa mais relevante que existe aí no mundo. Até o próximo programa. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.